Olá, tudo bem? O Entre Elas está no ar. Hoje falando sobre osteoporose, uma doença silenciosa que a gente só costuma perceber quando acontece alguma fratura, um problema de saúde. Vamos então conversar com a ortopedista Stephanie Bonifácio. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo jóia. Quase esqueci o sobrenome, porque o nome é muito bonito. Obrigada. Stephanie, bem-vinda. E a gente agradece muito aí por você ter aceitado nosso convite. E a gente sabe que pouco se fala sobre a osteoporose. E a osteoporose ficou estigmatizada, que é uma doença de idoso. É mesmo? Como é que anda assim? Qual é o público do seu consultório hoje? Ele vem mudando ao longo do tempo? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Muito honrada de estar aqui, batendo esse papo hoje. Primeiramente, a osteoporose, a definição dela é uma diminuição da densidade do osso e também da qualidade, né? Ela é muito comum em pacientes idosos, mas em mulheres, após a menopausa, ela começa a se instalar. E hoje em dia a gente sabe que nós temos menopausa precoce. Sim. Então tem alguns fatores que acabam adiantando a instalação dessa doença. E como é que se percebe? O que eu falei está correto mesmo? É uma doença silenciosa, né? Esse osso vai ficando mais fraco, de forma popular, né? Fica mais fraco, mais frágil. E aí só percebe-se quando, por exemplo, tem uma fratura, uma queda em idoso, que é muito normal. Isso. Em grande parte dos casos, a primeira manifestação da doença em si são as fraturas, né? É uma doença que ela é silenciosa porque ela geralmente não causa dor, a não ser que já evolua com uma fratura, né? As mais comuns são as fraturas de quadril, as fraturas de rádio distal, que é a fratura do punho, as fraturas do ombro, de húmero proximal e fraturas de vértebras da coluna. Nossa. Alguma outra manifestação que pode aparecer são nos casos de fratura da coluna, que o paciente vai ficando mais encurvadinho. Corcunda, sim. A famosa corcunda, né? Sim. Que muito associada com o paciente idoso, muitas vezes é por conta de fratura osteoporótica. É mesmo, eu achava que era pela posição. A gente até corrige os filhos, né? Isso. Levanta essa postura, senão você vai ficar corcunda. A gente sempre fica alertando e fica se corrigindo também. Eu toda hora fico puxando para trás. Sim. Porque eu tinha medo de dar esse tipo de questão. Mas então é vamos dizer assim, uma prova de que tem uma osteoporose ali? Isso, pode estar muito associado. Inclusive, às vezes o paciente vai fazer um raio-x de tórax por outra causa e você acaba observando que ele tem um osso frágil e que ele já teve uma fratura de vértebra, muitas vezes que foi diagnosticada depois, né? E você observa que é um paciente que já tem uma curvatura, a famosa corcunda. E outra questão interessante é que muita gente fala que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a altura, não é? Sim, a gente vai ficando mais baixo. E isso é verdade, por conta das fraturas das vértebras da coluna em associação com a osteoporose. Olha, então não é algo natural, todo mundo Não. diminui, só quem tem esse tipo de problema. Inclusive a gente tem até um número, se o paciente diminui 4 centímetros em relação à altura de quando ele era jovem, é um indicativo de que esse paciente pode ter alguma fratura vertebral por conta da osteoporose. E é possível viver sem perceber, por exemplo, que você tem osteoporose? Tem pessoas que chegam lá já numa situação super grave? Sim, é super possível, porque é uma doença extremamente silenciosa, né? E muitas vezes os pacientes, eles acabam chegando e a gente faz o diagnóstico tardio, né? Alguns casos a gente costuma pedir o exame antes que aconteça a fratura, que é o ideal. Na verdade, Certo. O ideal é que não tenha, mas a gente consegue fazer o diagnóstico e tratar. Alguns outros casos mais tristes já chegam com a fratura, e aí a gente trata a fratura e, assim, logo de imediato já dá seguimento com o tratamento da doença também. Mas geralmente o paciente não apresenta esse sintoma, porque ele não costuma ter febre, ele não costuma ter dor, ele não costuma ter edema, que é o inchaço. E vai seguindo a vida normal, mas aquele problema está lá, né? Sim. E vai causando inflamação, e vai causando ali uma série de questões. Calcifica de novo, por exemplo? Que tem gente que fala, é tão antiga que calcificou errado. Acontece. Algumas fraturas, principalmente as de vértebra, elas podem se curar sozinhas. Às vezes o paciente, não, eu tô com uma dor na coluna, mas é da idade, e às vezes ele teve uma fratura e passa desapercebida. Por exemplo, a fratura do quadril,
ela é mais limitante. Então, o paciente ele vai ter a fratura e ele vai procurar atendimento, porque ele não consegue estar em pé, tem as limitações, muita dor. A do punho, que é uma fratura muito comum em quem tem osteoporose, ela causa muita deformidade, então é mais visível. Fica inchado, aqui uma bolona, né? E aí ele acaba procurando atendimento. Mas são fraturas que a gente consegue tratar, a gente tratando com material, a técnica cirúrgica adequada, elas consolidam, só que é importante a gente dar seguimento no tratamento da doença de base. Sim, porque senão vão surgir novas fraturas, novos problemas, porque a doença está lá. E quando a gente fala de osteoporose, a gente lembra muito assim de pessoas. Quando eu era criança, meus pais falavam, né, tem que tomar leite, porque senão você vai dar problema nos ossos, os ossos vão ficar frágeis. É isso mesmo? A grande fonte de cálcio é o leite, por exemplo? Sim. O leite e os derivados, eles são excelentes fontes de cálcio, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem, sim, né? Às vezes tem intolerância ou não tem uma digestão muito boa. Aí nós entramos também com os vegetais, os folhosos, principalmente os verdes escuros, o brócolis, espinafre. Eles também são fontes riquíssimas em cálcio, que podem auxiliar nesse processo. E a gente também, dependendo do caso, a gente sempre muito bem individualizado, a gente associa com a suplementação, né? Seja como forma de prevenção ou de tratamento. E não vale, por exemplo, eu ir na farmácia, vejo lá as vitaminas, esse tem cálcio, e vou ingerir por conta própria? Não. O ideal é que seja muito individualizado. O ideal é que a gente faz a dosagem, pergunta para o paciente, vê como que está a dieta dele, para se tem a necessidade da reposição ou não, né? Porque o excesso também pode causar prejuízo. Sim, e principalmente em pacientes com doença renal crônica ou alguma outra comorbidade. Afeta os rins principalmente. Sim. E a osteoporose é uma doença que, por que ela afeta mais as mulheres? Segundo a OMS, acima de 50 anos, o percentual é de 50%, né, das mulheres, e em relação a 20% só dos homens, né? Então é uma parcela muito maior de mulheres afetadas. Por que isso acontece? O fim da menstruação causa esse tipo de problema? A mulher, ela tem, no período que a mulher é jovem, ela tem os hormônios ativos, né? Os ovários estão produzindo os hormônios, especialmente o estrogênio. O estrogênio, ele atua como se fosse um protetor dos ossos. Quando a mulher entra na menopausa, há uma queda abrupta da produção desses hormônios sexuais femininos. E junto com eles, o estrogênio, que protege o osso. Então, por isso que quando ela entra na menopausa, existe essa fragilidade óssea mais acentuada, né? E nós precisamos, então, procurar um ortopedista, por exemplo. A partir de qual idade é segura? Eu tenho que procurar só quando eu entro na menopausa, que aí eu reponho hormônio e também reponho alguma coisa de cálcio para os meus ossos. Ou não, eu tenho que procurar bem antes? Olha, geralmente, quando a pessoa tem algum fator de risco, por exemplo, o histórico familiar, e principalmente familiares de primeiro grau, quando ela estiver na perimenopausa, se aproximando da menopausa, o ideal é que faça essa avaliação, né? Os 40, 45? Isso. E aí, a partir do momento em que entra na menopausa, é obrigatório. Aí tem que todo ano tem que ir. E aí a gente vai individualizar, se vai precisar, a gente tem um questionário que a gente utiliza, aí individualizado para ver se você vai precisar já entrar com a densitometria ou se a gente observa e vai acompanhando. E esse exame aí que eu nem sei falar, ele mede exatamente como tá os ossos? Isso, ele dá uma escala em que a gente consegue mensurar quão forte ou quão fraco estão esses ossos. Olha só que interessante, né? Isso ajuda muito a saber como que vai ser esse tratamento. Sim. Porque quanto mais a pessoa tiver problema, mais ali vai ter que ter um tratamento mais pesado. Exatamente. Olha, Stephanie, a gente está no primeiro intervalo, a gente vai agora para o primeiro intervalo, já a gente volta com esse bate-papo sobre osteoporose, é um assunto que todo mundo precisa saber, principalmente nós, mulheres. Nós voltamos já.
Estamos de volta com Entre Elas, hoje falando de osteoporose, que pelo que a gente pôde perceber não é mais uma doença restrita aí de pessoas de 70, 80 anos, como a gente imaginava no passado. Ela tem ficado cada vez mais próxima, né, com idades menos, por exemplo, faixa etária de 40 a 50 anos já tem que fazer os exames, já tem que ter o acompanhamento. E como é que é? De onde eu tiro, assim, por exemplo, eu acho que eu estou com algum problema, tive uma fratura, quero investigar. Eu posso ir, com 38 anos, por exemplo, posso ir até a clínica que você trabalha, pedir um exame? Como é que acontece? Só porque as pessoas, às vezes, querem procurar ajuda especializada, mas não sabem de que forma. Sim. Caso haja alguma suspeita de alguma fragilidade óssea, o ideal é buscar um médico, né? E relatar que teve uma fratura, geralmente com um trauma de baixa energia, que a gente costuma falar, que é uma queda da própria altura, em que está Bater o dedo no canto do sofá. O dedo até que não, são mais essas fraturas de ossos maiores. Ah, sim. Isso. Mão, entra, punho, quadril e vértebra. E coluna. Isso, coluna. E aí teve alguma coisa, procura, ali vão ser feitos os exames. Isso. E aí, qual tratamento costuma ser feito? Como é que acontece o tratamento? Porque é o osso, né? Quando é na carne, no músculo, a gente já sabe meio como é que é. Mas no osso é algo tão assim que eu não consigo imaginar como seria. Muita gente acha que o osso é um tecido morto, né? Sim. Mas ele é um tecido riquíssimo, altamente vascularizado, tem um metabolismo ativo. Então nós temos um arsenal muito grande de medicamentos que a gente utiliza para o tratamento, né? E aí a gente sempre vai individualizar. Se é um paciente que já tem uma osteoporose, que tem um alto risco de fraturas, ou se ele tem médio, ou se ele tem baixo risco. Então nós temos um arsenal muito grande de medicamentos que cada um vai ser individualizado para cada caso. Nós temos medicamentos que são semanais, medicamentos que são mensais, medicamentos injetáveis que são anuais. Então vai depender de cada caso. Falando em injetáveis, a vitamina D tem alguma relação com o cálcio? Sim, a vitamina D, hoje em dia a gente sabe que ela é um hormônio e ela, em associação com o cálcio, ajuda na qualidade do osso. Então, é um dos fatores que nós temos que ficar atentos, né? Em pacientes que já têm o diagnóstico, a gente precisa fazer a dosagem, repor quando necessário, sempre orientar a questão da exposição ao sol nos primeiros horas da manhã, de 20 a 30 minutos, que é muito importante também. E essa exposição tem que ser do corpo todo? O ideal é que seja, né? Corpo todo, os braços, meia hora. pernas despidas. Meia hora, qual o sol? Aquele até as 10 da manhã? Mais cedo um pouquinho. Mais cedo? Em torno das 8 horas da manhã. 8 até no máximo 9? Isso. Seria o sol ideal, então? Sim, para não aumentar o risco de outras doenças, né? Sim, câncer de pele. É o que a gente faz com os bebês. Sim. A gente leva para tomar banho de solzinho e é esse sol aí da manhã. E aí a gente vai crescendo, vai perdendo o hábito. Sim. E não quer, e foge de sol e o déficit de vitamina D no Tocantins, eu achava que era nulo, porque um solzão desse... A gente tem essa impressão. Que a gente tem, e todo mundo vive relatando, eu tive que repor vitamina D. A minha médica falou que eu estou precisando, que minha vitamina D está baixa. E ela dá sinais, né? A falta da vitamina D dá sinais que são falta de disposição, né? Pouca disposição que a gente tem. Agora eu soube também que há relação com a questão do cálcio, então prejuízo para os ossos também. Sim. E uma série de outras questões que parece vir uma bola de neve. Sim. Então, qual que deve ser a prevenção para a gente não ter problema, principalmente nós mulheres? É reforçar essa alimentação, tem que fazer atividade física? Sim. Alimentação rica em cálcio, que a gente comentou. Atividade física é essencial. E aí a gente entra numa questão que o ideal para a saúde óssea são duas coisas, que é uma atividade de impacto ou uma atividade contra resistência, que no caso seria a musculação, uma atividade de força, né? Uhum.
E esses são os exercícios ideais pensando na prevenção para osteoporose. Impacto seria o quê? Por exemplo, corrida, atividades com salto, esse tipo que leva a um impacto maior no osso. Porque é uma forma, entre aspas, de o cálcio se fixar no osso e fortalecer. Olha, então CrossFit não é tão negativo assim. Pensando na osteoporose, não é negativo. Não é negativo. É Eu uma achava que atividade vocês seria odiavam bem-vinda. CrossFit. Não. Na verdade, só que o que a gente comenta muito dentro do consultório é que a melhor atividade é aquela que o paciente sente prazer em fazer. Verdade, porque senão não vai levar adiante, não vai fazer, vai protelar e vai ficar doente. Sim. E aí a atividade, além dessa questão do fortalecimento dos ossos, ela também dá força muscular e devolve a mobilidade, que é uma coisa que é de extrema importância pensando na prevenção de quedas. Sim. Então, E as quedas são fatores, assim, no topo do ranking de, inclusive, mortes de idosos. exatamente. A pneumonia, que afeta muito, e as quedas. Porque Sim. uma queda no idoso, por que ela é tão grave? Por que não é igual a gente? A gente cai, levanta, né, machuca um pouco e segue a vida. Por que para o idoso é tão incapacitante assim? Justamente por conta dessa fragilidade óssea, né? Porque, por exemplo, um idoso que tem uma queda com uma fratura de quadril, o risco de morte dele no período de 1 ano aumenta muito. Porque esse idoso vai ficar acamado, surge o risco de escaras, Que são aqueles ferimentos, que né? são aqueles ferimentos. Que abrem e são portas de infecção. Exatamente. Pneumonia, porque ele fica sempre deitadinho. Então Com gera ele uma deitado, né? Faz tudo Exato. deitado ali. É uma bola de neve. Então, por isso que é importante a gente pensar no tratamento do paciente junto com essas orientações, porque as medidas de prevenção de queda no paciente que tem osteoporose, elas são tão importantes quanto o tratamento e isso precisa ser explicado durante o atendimento, durante a consulta. A questão de sapatos adequados, evitar o uso de salto, questão de fios, tapetes dentro de casa, tudo isso tem que ser conversado também e faz parte do tratamento. E tem que se adaptar à casa, colocar aqueles... tem corrimão, né? Aquelas barras, né? Não sei corrimão, não. São barras no banheiro, principalmente, Sim. que é o local de muito risco de queda. Exatamente. E a família toda tem que se envolver nesse tratamento, porque senão não vai dar certo. Se acontece uma queda ali, coloca tudo por água abaixo? Sim, há grandes chances de essa queda evoluir com uma fratura, e essa fratura demandar um tratamento cirúrgico. Geralmente idoso tem comorbidades. Sim, uma pressão alta, um diabetes. Então o ideal é trabalhar na prevenção, né? Depois que o fato ocorre, a gente trabalha no tratamento em cima do que a gente tem. Mas se tiver como prevenir com todas as orientações possíveis, a gente prefere. E como que, por exemplo, as pessoas já podem, desde novas, né? Além de mudar a alimentação, de ter um hábito mais saudável, de praticar uma atividade física, há alguma forma, assim, de manter esses ossos saudáveis, de impedir essa doença de chegar, além de tudo que a gente já conversou aqui? Tem alguns outros fatores que também estão relacionados com a osteoporose, que é o tabagismo, o etilismo. Eles diminuem a densidade mineral do osso, que é o que deixa o osso forte, que são fatores de risco que nós costumamos dizer que são modificáveis, né? Porque nós temos aqueles modificáveis e os que não são. A genética, por exemplo, não tem é como. modificável. Então, o que a gente tem, que a gente consegue modificar, a gente sempre orienta, né? Os que não são modificáveis, a gente trabalha nos exames, tentando prever quando isso vai ocorrer e evitar com que isso ocorra. Então, beber e também fumar agrava. Isso, e também o uso de alguns medicamentos, por exemplo, o corticoide, que é muito difundido, muito utilizado. Sim. Ele também é uma das causas. O uso prolongado, acima de 3 meses, é um dos fatores associados à osteoporose. Corticoide, outros medicamentos também em excesso, antibióticos, tudo em excesso é ruim. Sim. O próprio omeprazol, que são os inibidores, protetores gástricos. Tem gente que toma, assim, se automedica Sim. e toma a vida toda. Eles estão associados com um risco aumentado de osteoporose.
Então, o ideal mesmo é sempre estar com acompanhamento médico. E onde fica o seu consultório? Esse mês parece que vai ter uma ação diferente. A gente vai conversar sobre isso já, depois do intervalo. Nós já voltamos com o Entre Elas está de volta, hoje falando sobre osteoporose, que ligou aqui, essa entrevista está ligando vários alertas na minha cabeça e espero que você de casa também esteja bem antenado sobre isso, porque a gente acha que é algo externo. Não, isso é coisa da minha avó, isso é coisa da minha sogra, enfim, só das pessoas mais velhas, só que vem chegando cada vez mais perto dessa faixa etária de 40, né, como a gente vem falando por aqui. E aí, doutora, nesse mês de julho tem novidade lá onde você trabalha, falando justamente, iniciando aí esse processo, falando sobre a osteoporose. Como é que vai ser? Isso. Nós estamos trazendo agora um curso de pós-graduação da APM, que nós teremos uma aula inaugural de apresentação com o Dr. Frederico Barra, que ele é ortopedista, especialista em osteometabólica, que é quem vê esse estudo aprofundado do metabolismo ósseo e as doenças relacionadas, como a osteoporose. E ele vai fazer uma aula muito específica sobre o diagnóstico, o tratamento, como manejar o paciente com osteoporose, vai falar muito especificamente das medicações, tudo voltado para o público da saúde, para esclarecer as dúvidas, né, e debater um assunto que é de extrema relevância. E que vem se atualizando cada vez mais. Sim. Então é importante que os médicos, né, sim, quem atua nessa área esteja bem capacitado para acompanhar esse processo. Sim, justamente. Com o aumento da expectativa de vida, né, são doenças que estão se tornando extremamente relevantes, né? Porque isso que eu queria falar. Eu estava pensando, eu penso muito na Cláudia Raia. Para mim, é um exemplo do ápice de como mudou. Antigamente, com 40 anos já era velho. Sim. Eu falava dos meus pais, nossa, ele tem 40 anos, já estava na beira da morte. Agora faltam 2 anos para completar 40 anos. 40 anos, gente, é o início. São tipo os 15 anos de antigamente. Então, com a gente vivendo mais, a gente tem que buscar ter a prevenção adequada para que a gente possa viver, mas viver bem. Exatamente. Ninguém quer viver até os 90, 100 anos, mas debilitado, numa cama, tendo dificuldade de se cuidar, que o maior medo de todo mundo é depender dos outros nesses cuidados. Sim. E a osteoporose, ela é debilitante, não é? Exatamente. E é o que eu costumo falar, é uma frase que eu sempre repito no consultório, que não basta a gente viver muito, a gente tem que viver bem, né? E viver bem é uma coisa muito subjetiva, mas que envolve tudo isso. Você tem independência, você não depender de ninguém. Autonomia, né? Exatamente. Para carregar suas comprinhas, para guardar suas compras, para fazer sua comida, arrumar sua casa, fazer sua atividade de lazer. Porque hoje em dia, as pessoas, os idosos, eles não são mais aquele pessoal que fica em casa só fazendo crochê, né? Não, bem na minha vez mudou. Agora a gente, olha, tem cada idosa assim na academia. Sim. E com cirurgia e ficando cada vez mais linda. Tem muita mulher aí que põe a gente no chinelo. Exato. Várias atrizes que antigamente eram mais feias, com 20 anos, e hoje estão belíssimas e assim, tendo filhos e vivendo realmente uma vida super ativa. Sim. Não é época de aposentar mais. A aposentadoria está ficando bem para frente. Eu brinco que é a época de começar a viver a vida, né? Que seus filhos já estão criados e você precisa estar bem para poder começar a viver a sua vida, né? Com independência, com qualidade de vida, né? É porque não resolve só viver e viver dependendo e viver no hospital, por exemplo. Tanto que é ruim você estar num ambiente hospitalar e aquilo vai gerando uma angústia em quem te ama. E tem outras doenças também que afetam, por exemplo, a osteoporose, estão interligadas. Não sei, talvez uma anemia, gente que apresenta muitos episódios de anemia, também a deficiência de cálcio ou não tem nada relacionado? A anemia, por exemplo, ela está associada ao ferro. Isso. Né? Já a osteoporose é mais ao cálcio e à vitamina D, né? Mas na osteoporose ela está associada com algumas outras doenças, por exemplo,
paciente que tem doença renal crônica, ou paciente que tem doença hepática crônica, que é problema no fígado, tem maiores chances de ter osteoporose. Elas estão comumente associadas. Aquele o paciente diabetes, que faz hemodiálise, ele costuma ter problema? Sim, é o paciente com doença renal crônica, está extremamente associado. O diabetes também? O diabetes também, especialmente o do tipo 1, mas o diabetes ele está muito associado também com a osteoporose. Um é aquele que a gente nasce já com ele. Isso, que o paciente trata com insulina, mais outras terapias, mas então tem essas outras doenças que estão associadas com um risco aumentado de osteoporose, né? E aí a doença pode se manifestar em pacientes mais jovens nesses casos. Qual é o seu paciente mais jovem? Com osteoporose. Mais jovem. Uma paciente. Eu esqueci de comentar que tem muitas mulheres que removem os ovários. Sim, né? sim. Às vezes tem algum problema, cisto, um ovário, e aí elas precisam remover e elas entram numa menopausa que a gente fala, uma menopausa cirúrgica. Sim. E aí pacientes oncológicas, elas precisam, sim. né? Então eu tive uma paciente com 35 anos. 35? Que ela tinha feito a cirurgia com 20. E aí ela chegou no meu consultório já com a densitometria, já tinha feito o exame, né, pra ver. E ela já estava com osteoporose. Porque ela teve uma menopausa extremamente precoce. Muito precoce. Né? E aí a gente iniciou o tratamento. Tudo. E é possível ter qualidade de vida? Quando eu inicio, eu tenho que ficar presa a algum tipo de remédio diário? Eu tenho que ficar, por exemplo, tudo que eu vou fazer eu tenho que tomar cuidado para não cair? Como é que é essa rotina do paciente? A gente orienta as mudanças que ele tem que ter na casa, evitar queda, principalmente no início do tratamento, né? Conforme vai avançando, a gente consegue melhorar essa qualidade óssea, mas o cuidado ele já vai estar instalado. Então, sim. Já ajuda. E as medicações, hoje em dia, nós temos muitas possibilidades. Então, nós temos medicações semanais, como eu comentei, mensais, até anuais, e aí a gente vai olhar. Tem paciente que se dá super bem com medicação mensal, que eu gosto muito de prescrever, por exemplo. Então, a gente prescreve e ele fica super bem. Mas tem paciente que costuma esquecer, que ele fala, não, mensal eu esqueço. Então a gente muda, então vamos passar uma semanal ou uma anual. Então a gente vai individualizando de acordo com a rotina daquele paciente. Para que ele faça o uso mesmo, porque Exato. Não é algo que pode, por exemplo, anticoncepcional, esqueci, mas tá tudo bem, amanhã eu lembro e tomo 2, por exemplo, enfim, ou recomeço e tá tudo certo, não é? Não. Ele não pode interromper esse tratamento? Não. A gente tem algumas pausas no tratamento, mas são pausas programadas que a gente faz durante o tratamento. Mas isso são pausas que a gente vai fazer. Não que o paciente pode fazer. Não. Tô de férias e vou fazer tudo errado, aí depois eu volto e compenso. Não, porque é como o próprio nome diz, é um tratamento. É igual pressão alta, diabetes. Se você esquecer um dia a medicação, você pode gerar uma repercussão muito grande. E da mesma forma a osteoporose, você tem que ter regularidade. E os seus pacientes costumam ter esse cuidado? Ou eles acabam ficando assim cansados e preferem abandonar, por exemplo, no meio? Eles costumam ter porque eu sou o tipo de médico que gosta de conversar, então eu explico muito. Então, olha, acontece isso, você vai ficar assim, então a gente pode tratar enquanto há tempo, explico e converso, isso é muito importante. E falo, olha, se você não se adaptar, a gente tem outras opções, porque tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade gástrica, porque o remédio é um pouco forte. Ele é forte, aí afeta o estômago. Isso, aí tem as orientações, tem que tomar de manhã, em jejum, com um copo d'água, esperar, não pode deitar imediatamente que toma o remédio. Então, eu oriento tudo, mas assim, eu explico, se de nada der certo, a gente troca. Então, mas não fique sem tomar. Não, isso acaba aumentando a adesão, né? Porque o paciente sabe, eu vou testar, se não der certo... Eu tenho uma outra opção, não é a única opção que eu tenho, então eu não vou ficar preso a algo que está me fazendo mal. Sim. Por mais que façam bem a longo prazo, né? Nesse momento eu quero também ter uma qualidade de vida ali tomando a medicação. Sim. E falando nisso, são poucas ortopedistas, eu não tinha conhecido nenhuma até hoje. E é a primeira vez que a gente recebe aqui uma médica dessa área. Sim, nós somos poucas. No nível de Brasil, nós somos 6% de mulheres. 6%? É muito pouco.
A ortopedia só perde para a urologia, que tem menos mulheres ainda. Mas ainda assim é uma especialidade predominantemente masculina, né? Mas nós estamos ganhando aí o nosso espaço. Aqui no Tocantins são quantas? Olha, aqui em Palmas nós temos 4, se eu não me engano. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Eu sei que temos uma colega em Gurupi e mais uma em Araguaína. Isso por quê? Porque é uma profissão que é pesada, os seus equipamentos são pesados e as mulheres acabam falando, não, eu quero algo mais leve. Eu acho que existe muito um preconceito, sabe? Sim. Do que é a ortopedia, porque dentro da medicina nós temos várias áreas, né? E dentro das especialidades nós também temos várias sub-áreas. Sim. Então, não necessariamente, por exemplo, eu tenho uma colega minha aqui de Palmas que ela é especialista em quadril, mas eu não gosto de cirurgia de quadril, porque para mim é uma cirurgia muito bruta e tudo mais. Mas nós temos as outras áreas que podem atender aos demais gostos, né? A sua área é qual? Eu fiz medicina do esporte e trauma do esporte. Eu atendo mais essa área dos atletas. Mas o trauma também é pesado. É pesado, mas eu gosto. É osso pra fora. E aqui em Palmas a gente tem um número muito alto de acidentes. Infelizmente, né? Não só principalmente número, com moto? Com o quê? Principalmente com moto. E não só o número, mas a gravidade, né, dos acidentes aqui, assim, é de assustar. Quem vem de fora, nós temos colegas que se formaram fora, eles chegam aqui, eles falam, gente, é coisa que foge da estatística, sabe? Aqui, são batidas bem violentas. Bem violentas. Vai mais um alerta também, né? Para tomarem mais cuidado com o trânsito, especialmente os motociclistas. Sim. Tomarem, respeitarem a velocidade. A gente tem muita rotatória e às vezes eles não sabem, não medem, né, muito bem a rotatória. Os carros também não respeitam os motociclistas. Sim, exatamente. Eu não sabia desse dado. Sim. Fica esse alerta, mais esse alerta então desse bate-papo que está terminando. Eu agradeço muito a sua presença aqui, foi uma honra recebê-la. Uma mulher representante nossa, né, na ortopedia, que é uma área realmente que ficou bem estigmatizada como masculina, mas nós temos aqui excelentes profissionais. Sim, eu agradeço demais a oportunidade que está aqui, de estar aqui hoje, e eu espero que tenha ficado claro que isso que a gente conversou possa ajudar, né? Com certeza. Quem estiver assistindo aí do outro lado a tomar alguma iniciativa que às vezes está lá adormecida, né? A gente está deixando para depois, né? A gente precisa realmente se cuidar e para hoje. Não pode deixar para amanhã, não. Obrigada, volte sempre. Obrigada. Para você em casa também, muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos no próximo Entre Elas. Um abraço e até lá.